Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast das Empoderadas. Como é que vocês estão? Hoje nem deu tempo de aparecer para me comunicar com vocês, né, gente? Mas já estou aqui no nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, quem está chegando novo por aqui. Hoje a nossa entrevistada é uma pessoa muito especial, uma nutricionista. Vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho mais sobre a carreira dela, sobre sua vida. Pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Ero, eu queria inicialmente te agradecer pelo convite de participar aqui com vocês. Sim, eu que agradeço. É sempre legal, né, quando a gente tem espaço para falar um pouquinho sobre alimentação, sobre saúde, né, e sobre estilo de vida também. Sim. Então, bom, a gente começa a falar por onde? Quero saber um pouco mais sobre a sua história, como é que tu fosse cair nesse ramo aí de nutrição? Tu sempre teve essa vontade, essa paixão em ser nutricionista? Veio desde lá do início, a tua formação é em nutrição, porque eu sei, tá? Todo mundo que eu já entrevistei aqui, a maioria não é formado no que é hoje, tá? A maioria lá no começo fazia faculdade disso e hoje é especialista em outra área. Eu quero que você conte um pouquinho mais sobre a sua trajetória até hoje. A minha trajetória, então, talvez seja um pouquinho diferente. Bom, eu sou formada em nutrição já há 11 anos, então essa sim é a minha primeira formação. E logo que eu me formei, eu trabalhei, né, na área, em consultório, montei meu consultório. Só que, paralelo a isso, até durante a minha graduação, eu trabalhava na área administrativa em uma universidade. Por sinal, a universidade onde eu me formei. E quando eu me formei, eu não abandonei essa área administrativa que eu trabalhava. Então, eu trabalhei associando as duas atividades. Durante o dia eu trabalhava na universidade, nessa parte administrativa, e à noite eu trabalhava com a nutrição, no meu consultório e também aos sábados. Sim. E assim eu levei durante bastante tempo, até que em 2014, eu me formei em 2010, e assim foi até 2014. Aí em 2014, 2015, a rotina passou a ficar bem puxada com as duas atribuições, Sim. né? E como a minha renda maior também era vinculada à minha atividade administrativa na universidade, na época eu fiz uma opção e deixei a nutrição de lado e foquei só na minha área administrativa na universidade. Aí eu fiz outra graduação, aí eu fiz a administração, me formei em administração, fiz também pós-graduação na área de gestão do ensino superior. Sim. E eu fiquei atuando nessa área até que eu engravidei, tive meu filho, né? E daí a vida... Ela muda, né? Ela dá uma reviravolta. Isso. E eu fiquei só com a atividade administrativa até o ano passado, quando eu resolvi voltar para a nutrição. Então, daí eu dei essa pausa na nutrição. Sim. Desde 2016 até o ano passado. Isso, quando eu retomei a minha atividade. E o que fez despertar em você essa paixão em ser nutricionista? Bom... Desde quando tu era pequena? Não. Na verdade, eu sempre gostei da área da saúde. Então, eu sabia que talvez a faculdade que eu fosse fazer teria algum vínculo com essa área. Mas o meu desejo inicial era fazer veterinária também, que não deixa de ser, né? Área de biológicas, enfim. Sim. Só que eu não podia ir estudar em Lages, por exemplo, que só tinha curso de veterinária em Lages na época, né? Que eu recém me formei no segundo grau. Então, eu tive que escolher um curso para fazer por aqui, né? Sim. Em Florianópolis, não tinha como pra ir. Porque senão ficava muito longe também, né? Sim, morar sozinha, essas coisas. Meus pais nem deixariam, né? Naquela época. E... Então, assim, dentro das opções que eu tinha aqui, os cursos da área da saúde, enfermagem, né, fisioterapia, nutrição foi o curso que mais me chamou a atenção. Mas não que eu tivesse, assim, alguma paixão, porque eu tenho muitas colegas, por exemplo, que escolheram a nutrição porque queriam, através do curso, elas tinham problema com peso, por exemplo, queriam utilizar o conhecimento para isso, né, em prol delas mesmas, né? Ou então tinham algum tipo de transtorno alimentar, ou tinham algum problema muito relacionado também com a alimentação, intolerâncias alimentares, alergias, né? E essa seria uma motivação para elas, né? Não foi meu caso. Eu nunca tive problemas com o peso, né? Até fazer essa escolha.
Então, quando eu resgatei a nutrição na minha vida, aí sim eu posso te falar que eu tive um motivo muito forte. Eu estava 14 quilos acima do meu peso. Sério? Só 14? Tu já foi mais gorda do que tu é hoje? Já. Sério? Posso te mostrar fotos, a audiência não vai conseguir ver, mas depois acessando no meu Instagram vocês vão ver. Sério isso? Essa sou eu, por exemplo. É mentira? Não, é verdade. Como é que tu era assim, guria? Esse processo aconteceu. E depois que tu fez nutrição, que tu começou no teu processo de emagrecimento? Não, eu era magra até engravidar. Aliás, até depois da gravidez. Porque meus 9 meses de gravidez eu engordei o que teria que engordar. Foram só 12 quilos. Sim, todo mundo engorda. Bem certinho. Mas assim, eu tinha só barriga. Uhum. E o meu ganho de peso aconteceu depois que eu tive meu filho. Então, com essa mudança toda da vida, né, que eu te falei, eu passei a não organizar mais a minha rotina, não me priorizava, descuidava da minha alimentação. Isso Ou seja, eu precisei tentar readequar a minha vida a uma nova realidade. A maternidade ela é linda, é maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é muito desafiadora pra gente. Então, que a gente vive outra experiência, né? Sim. E até a gente se adaptar a essa nova rotina demora. Eu demorei 4 anos. Que foi o tempo que eu levei, onde eu acumulei esses 14 quilos. Mas, meu Deus, nunca que olhando pra ti eu ia pensar que tu era assim. Nunca. E daí, nessa época, inclusive, eu não estava trabalhando como nutricionista, como eu te falei, eu trabalhava só na universidade. Aí, ali, os últimos 2 anos, né, antes desse processo todo, foram os anos ali que a pandemia começou, né, que a gente já está há 2 anos de pandemia. Mais. E foi ali que eu tive o meu despertar para voltar a cuidar de mim, para voltar a resgatar todos os conhecimentos que eu tinha da nutrição e que eu não estava aplicando na minha vida. E pedi o meu desligamento da universidade e passei a me dedicar única e exclusivamente para a nutrição. E tu gosta do que tu faz hoje, né? Sim. Eu vou te dizer que ter vivenciado esse processo de ganho de peso e também da própria perda de peso fez com que essa motivação ela se exacerbasse, assim, sabe? Eu quisesse levar parte da minha experiência para as outras pessoas. Aí tu pode dizer, mas por que não era assim lá no começo quando você se formou? Primeiro, porque há 11 anos atrás, quando eu me formei, a gente muito pouco se fala na universidade, né, sobre a questão comportamental da alimentação. Na faculdade a gente aprende bioquímica, né, a parte do cálculo de planos alimentares, de dieta, prescrição do cardápio, isso e aquilo. Mas a gente não estuda praticamente nada em relação ao comportamento das pessoas ao ato de comer. E comer é um comportamento. Tem. Então a gente não estuda isso, né? Então, desde o dia que eu retomei a nutrição, isso há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, eu passei a estudar comportamento. E hoje a minha prática profissional, ela não está alinhada só com a questão técnica, né, da alimentação, dos cálculos, né, macro, micronutrientes, não. A gente tem que trabalhar junto o comportamento alimentar. E só assim que a gente consegue promover as mudanças dentro da alimentação da pessoa. Eu também acho isso, tá? Eu acho que o comportamento, ele é essencial na nossa rotina. Eu posso te dizer que eu comecei a ter um comportamento alimentar faz 2 semanas, tá? Eu era uma pessoa que tomava muita coca, muita gordura, muito doce, muito doce, sabe o que é? Eu tenho que estar comendo. Eu conheci a Ju do grupo ali da W2W. Eu fiquei admirada, sabe o que é? Uma admiração por uma pessoa na idade dela, sabe? Nunca eu queria escutar isso de uma novinha, nunca. Parou de comer coisas que fazem mal para a saúde dela. Eu fiquei assim, eu não acredito, eu tenho 20 anos na cara, como tudo que faz mal pra mim. E uma mulher daquela lá parou de comer. E ela falou que parou de comer já faz muito tempo. Eu achei uma atitude coisa mais linda. E foi onde que eu parei pra pensar e vi, não, sem comportamento alimentar, nunca que eu vou conseguir chegar ao meu objetivo. Nunca. Eu acho que sem um comportamento, assim, sem a gente botar na nossa mente que sim, a coca faz mal, que sim, comer muito doce faz muito mal, a gente nunca vai chegar na nossa meta. Isso que tu fala está relacionado com o despertar da consciência, né? Porque o comportamento alimentar, o que é? O comportamento alimentar, se a gente for usar o conceito,
ele nada mais é do que a junção daquilo que você come em relação à qualidade, ao tipo de alimento que você escolhe comer e também a forma como você come, ou seja, que é a forma como você se relaciona com essa comida. Então, se você come com atenção, se você sabe respeitar os teus sinais de fome e saciedade, se você come rápido, come devagar, se você desconta as suas emoções na comida, né? Então, o comportamento alimentar é a junção das duas coisas. O que você come e como você come. Então, dentro de um tratamento nutricional, a gente não pode olhar só para uma das coisas. É a associação das duas. E hoje é dessa forma que eu trabalho. E tá certa, eu também acho... Eu não gosto muito de nutricionista, tá? Eu detestava até um tempo atrás por conta disso. Eles tiram toda a nossa comida, tá? Tu sabe o que é tirar toda a nossa comida? Porque assim, eu acho... É que nem tirar coca. Eu tô suposição porque eu sou muito viciada em coca, tá? Eu tô diminuindo, eu não tiro assim, não, vou parar de tomar coca hoje, porque eu sei que isso daí vai me fazer muito mal. É que nem a gente parar de comer feijão. Não, vou parar de comer feijão porque feijão faz muito mal, suposição. Isso vai me fazer muito mal, porque é uma vitamina que eu tô tirando, é um ferro que eu tô tirando que me alimentava todos os dias. E eu acho que se eu tirar assim de repente, isso vai me fazer muito mal, entende? É que nem qualquer coisa, se eu for tirar alguma coisa assim de repente de mim, eu vou ficar muito mal. Então eu não suporto ir em nutricionista porque ela tira tudo que eu quero comer, tá? Tudo. Aí, depende do tipo de profissional que você vai. Ai, eu não né? gosto, detesto. Porque, assim, a conduta, não tô aqui nem para julgar a conduta de Sim, colegas sim. profissionais. Eu posso falar pela Aqui forma é a tua como que opinião. como que eu trabalho, né? Então, eu vou te dizer a partir da minha experiência e da forma como eu trabalho com as minhas pacientes. O meu foco no trabalho é muito voltado para a reeducação alimentar. Então, dentro de um processo de reeducação alimentar, não adianta eu dizer para você aquilo que você precisa comer. Porque Sim. até mesmo você acabou de me dizer. Você sabe o que te faz bem, E você o que sabe o faz que te mal. faz mal. Agora a questão é, por que você não consegue colocar isso em prática? Porque o buraco é muito mais embaixo. Isso aí está totalmente vinculado a hábitos e comportamentos e experiências que você carrega desde a tua infância, desde o momento que você nasceu, desde a concepção, desde se você foi amamentado, se não foi amamentado, né? A partir do momento que a tua mãe fez a tua introdução alimentar, depois você vai para a escola, começa a ter a influência do ambiente escolar na tua alimentação, a gente vira adolescente, começa a ter a influência dos amigos, né? Depois a gente vai para a faculdade, a rotina muda, a gente começa a trabalhar, então tudo isso, né, tem que ser levado em consideração na hora da gente querer fazer mudanças em relação à alimentação, né? E outra, como você falou, não adianta fazer mudanças drásticas, porque isso às vezes também é um problema de nós pessoas, enquanto seres humanos, que somos imediatistas. A gente quer mudar, mas a gente quer mudar logo, quer mudar tudo ao mesmo tempo. Eu quero mudar hoje, não espero. E dentro de um processo de mudança, toda e qualquer mudança, quando ela é muito abrupta, né, muito, né, assim, de uma hora para outra, a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, vamos falar na questão da alimentação. Se eu prescrever para você um plano alimentar que seja totalmente diferente da forma como você se alimenta hoje, te prescrever um plano 100% ideal, totalmente diferente. Você pode até seguir duas máximo semanas, 3 vezes. 2 semanas estourando. Terceira semana você já chutou o pau da barraca e já retornou aos seus velhos hábitos. Então não é assim que a gente trabalha mudança de comportamento e mudança de padrão alimentar. A gente começa a avaliar primeiro, faz uma avaliação do cenário geral em relação à tua alimentação. Vê o que a gente pode começar a trabalhar para ir promovendo as melhoras, indo em direção ao caminho do teu objetivo. Vamos supor que o teu objetivo seja perder peso. Então, vamos fazer. Lógico que tem que ter uma restrição calórica? Tem. Emagrecimento não acontece se não tiver restrição calórica. Mas restrição calórica não significa que você vai passar fome. Aí a gente tem que trabalhar a qualidade daquilo que você está comendo. Priorizando alimentos, fontes de fibra, frutas, legumes, verduras, alimentos que vão dar volume, que vão te dar saciedade, que vão nutrir o teu corpo sem deixar você ter fome, né? Mas que ao mesmo tempo não tem uma carga energética suficiente, né? Para dar aquele balanço energético negativo que é o que você precisa para perder peso. Então, a gente vai estabelecendo pequenas metas,
né, dentro do tratamento nutricional. Essa é uma das outras coisas também que eu costumo sempre enfatizar para as minhas pacientes. Não é numa consulta que a gente vai resolver o problema, né? Por quê? Porque são hábitos de anos. Então, o acompanhamento nutricional, para ele ser efetivo, para promover realmente mudanças que tu consiga implementar mesmo como estilo de vida, é um caminho que a gente precisa percorrer, né? E as pessoas, elas têm que estarem cientes disso, né? De que é um processo. E processo, como o próprio nome diz, ele tem fases para serem passadas. Fase boa, difícil, ruim, todas. Eu sinto muita dificuldade em tirar a comida, eu sinto demais, tá? E eu também acho que um pouco é da minha mente, tá? Tem vezes que eu nem tô com fome, é porque eu morro de ansiedade, tá? É que nem agora eu tô morrendo de vontade de comer. Eu quero aquela saciedez de comer. O que tá me ajudando agora é o shake, né? O shake tá me ajudando muito porque daí eu tomo o shake e eu nem tava sentindo fome. Não tava, é botar o shake na boca, acabou a fome. Tá entendendo? Eu acho que um pouco de sentir fome é da nossa mente. Que a gente já se alimentou meio-dia. Chega ali, acabou o meio-dia, já dá uma hora e a gente já quer comer de volta. Tem duas questões importantes aí quando a gente fala em questão de fome, né? Existe basicamente a fome física, Sim. que é a fome fisiológica, que é essa que a gente sente quando o estômago tá roncando, né? Que a gente começa a ter sensação até de falta de energia, né? Esse tipo de coisa, da dor de cabeça. Essa é uma fome fisiológica. E tem a outra fome que seria a fome emocional, que ela tá totalmente ligada às nossas emoções, aos nossos sentimentos, né? E qual que é a maior dificuldade hoje para a maioria das pessoas? Saber diferenciar a fome física da fome emocional, né? Então, muito também porque comida é uma coisa que hoje a gente tem acesso muito fácil, né? Eu não tô em casa, eu posso comprar. Querendo ou não, é uma forma rápida da gente conseguir um momento de bem-estar e tal. Só que não necessariamente a comida ela vai resolver, né, vai sanar aquela emoção que você está sentindo no momento. Tu falou, eu como porque eu sou muito ansiosa, né? Sim. Mas comer não alivia a tua ansiedade. Não. Ela pode aliviar ali nos 5 minutinhos, daqui a pouco quer comer, mas ela não resolve a causa que te deixa ansiosa. Então, quando a gente vai trabalhar dentro desse processo, né, da reeducação alimentar, é muito importante a gente trabalhar esse despertar. Quando você tiver vontade, por exemplo, de comer, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer? A comida que eu estou procurando agora, o que eu estou com vontade de comer? Às vezes você está com vontade de comer alguma coisa que você já associou que aquilo te traz um bem-estar. O chocolate, o doce, né? Sim. Por quê? Porque instantaneamente quando a gente come um doce, né? Come um alimento... É sente satisfatório. Ele libera substâncias, né? Libera ali uma dopamina, né? Uma serotonina que dá uma sensação, assim, de bem-estar momentânea, né? E a gente acaba associando isso sempre. O problema é que se para toda e qualquer sensação ruim que a gente tiver, a gente recorrer sempre à comida, né? Aonde a gente começa a ter os problemas de relacionamento com a comida, né? E a gente sempre julga, eu sou culpada por estar engordando. Mas eu acho que um pouco é a culpa da gente, tá? Hoje de manhã eu fui... Hoje de manhã eu nem comi, eu tô optando por querer comer, eu acho que eu já trabalhei bem em minha mente, tá? Eu já botei uma meta, eu posso comer um pão só durante o dia, eu não posso comer mais do que um pão. Porque eu sou uma pessoa que eu me libero, tá? Não, eu vou comer um pão hoje, eu não como só um. Eu quero comer mais. Já estabeleci uma meta, eu não vou mais comer do que uma fatia de pão por dia. E daí hoje eu tava sentindo fome, eu comi torrada de manhã e eu senti fome. Daí eu falei, eu tava ficando bem ruim, sabe quando o estômago também tá? Daí eu falei, não, vou pegar um pedacinho de bolo de nega maluca. Foi eu botar na boca, eu não consegui engolir aquilo, sabia? Acho que foi um descargo de consciência, que eu fiquei com a consciência tão pesada que eu fui obrigada a cuspir aquele bolo na minha boca. Eu fiquei assim, não, eu não vou engolir esse bolo, não vou. Porque se eu quero chegar na minha meta de perder uns quilos, se eu comer esse bolo não vai me ajudar. Entende? Sim. Aí é que tá, você tava falando, eu comi a torrada, logo tava com fome. Lógico que assim, tem a questão também do equilíbrio dentro da alimentação. Você tem que comer alimentos que vão te gerar a saciedade, né, por mais tempo. A torrada nada mais é do que um carboidrato simples. Então, não gera energia nenhuma, você gente. Comeu, dali a realmente
15, 20 minutos, Já vai estar com fome. você já vai ter a tua glicemia, já vai ter absorvido aquilo, digerido, você vai sentir fome. Então, dentro do tratamento nutricional, a gente precisa equilibrar também esses nutrientes. Então, tem que ter uma proteína no café da manhã, né? Então, ovos, leite, iogurte, isso tem que ser inserido dentro de um café da manhã, por exemplo, junto com carboidrato. Não é que você não possa comer o teu pão. Sim, né? é porque assim, eu sou uma pessoa que se eu como, eu quero comer. Eu só saio da mesa quando eu tiver, sabe, com a barriga cheia, que tu não tem que abrir até o botão. Eu sou assim, tá? Eu tô parando agora, porque, cara, depois que eu vi a Juliana, eu não consigo mais, tá? Eu botei na minha mente e eu não quero mais nada, não quero também comer nada que me faz mal. Porque eu sei que isso me prejudica, eu sou uma pessoa, eu era muito gorda, então eu também era muito gorda. Eu era maior do que eu sou hoje. Eu digo que eu sou muito encorpada, acima do peso um pouco, né? Eu era muito, muito gorda e deu que eu fiquei assim, ó, engordo e emagreço, direto. E a minha pele começou a ficar muito flácida. Eu tenho 20 anos, eu vou dar tchau, meu sovaco mexe. Minha barriga é cheia de flacidez, tenho tetinha atrás, entende? Então é uma coisa que eu não quero mais isso pra mim. Porque eu posso querer emagrecer agora, mas se eu não estabelecer uma meta de que eu vou parar de comer coisas que me fazem ruim, eu vou emagrecer agora. Daqui a pouquinho eu vou voltar de novo a comer aquilo que me faz ruim, tu entende? Bom, você, falando em comida, chegou a comida. Você precisa saber também o que comer, né? Como eu te falei. Então, dentro desse processo, não é que eu queira vender o meu peixe, né? Mas se você tiver um acompanhamento profissional nesse sentido, te orientando em relação a essas mudanças, você vai ver que o processo acaba ficando mais fácil. Mas aí a questão é, por exemplo, você falou que tem aí o receio, né? A nutricionista vai tirar tudo que eu como. Você tem que procurar uma nutricionista que trabalhe com uma linha de atendimento que esteja alinhada com aquilo que tu quer, com aquilo que tu deseja, com aquilo que tu acredita, né? Porque na nutrição tem nutricionistas que trabalham de várias formas, né? Todo profissional. Tem nutricionista que trabalha de uma forma bem mais radical, né? Onde realmente vai cortar diversos tipos de alimentos, né? Eu sou da linha de que a gente deve cortar realmente aquilo que faz mal para você, analisando a tua individualidade, analisando como que o teu corpo reage com aquele tipo de alimento, né? Vou pegar um exemplo aqui do leite e do glúten, né? Que são os mais comuns. Tem nutricionista que realmente tira o glúten e o leite, né? A lactose, de todo e qualquer paciente que chega no consultório. Na minha conduta, por exemplo, eu já não trabalho dessa forma. Eu vou retirar quando? Quando eu realmente identifico que esse paciente tem alguma condição de saúde onde a lactose, onde o glúten realmente prejudicam. Uma pessoa celíaca, por exemplo, o glúten realmente é um veneno. A pessoa que tem sensibilidade ao glúten, para ela também esse glúten faz mal. Para uma pessoa que tem alguma doença inflamatória, o glúten realmente pode fazer mal. A proteína do leite ou a lactose, que é o açúcar do leite, pode ser também que faz mal. Mas tudo a gente precisa saber se vamos tirar ou não, avaliando, como eu disse, a tua individualidade, a forma como o teu corpo reage àquele alimento, àquele nutriente. Sim. Então eu não acredito em dietas prontas, modelos prontos, protocolos prontos, isso não existe. É que nem parar de comer, né? Eu aprendi também que parar de comer não emagrece. Não emagrece. Não. Como eu te falei, quanto mais você faz procedimentos que são muito restritivos, o teu corpo entende isso como uma agressão. E o nosso corpo é muito inteligente, ele é muito esperto. E ele vai dar um jeito de tentar se proteger. E como que ele faz isso? Se você para de comer, né, entra num processo muito restritivo, teu corpo vai começar a diminuir o próprio metabolismo, né? Por quê? Porque tá faltando energia, então ele vai começar a tentar armazenar o pouco de energia que ainda tem dentro dele, o teu metabolismo vai diminuir. E a outra coisa, os teus hormônios vão ativar o teu centro de fome e você vai ter um aumento dessa sensação de fome. Por quê? Porque é o teu corpo te dizendo, você precisa de comida, você precisa repor a comida, você precisa de energia, é o teu corpo te dizendo isso. Sim. Então passar fome não é necessário. Não é o caminho certo para emagrecer. Como eu te falei, a gente trabalha a restrição calórica, sim, trabalhamos, mas de uma forma com que o teu organismo não interprete isso como uma agressão. E de forma com que essa perda de peso, ela seja
saudável, gradativa, né? Sem uma perda muito significativa, num curto prazo de tempo, para que o teu corpo, como eu falei, não enxergue isso como uma agressão, né? E não desenvolva esses mecanismos de autodefesa que vão prejudicar, né, o eu ouvi processo falar que todo. quando a gente para de comer, é que nem tu falou, ele armazena. É onde eu já fui numa nutricionista, ela falou que os lugares que eu mais odeio é porque armazenou. A minha dieta, ali quando eu emagreci muito, eu parei de comer. Eu só almoçava de meio-dia, tá? E quanto tempo tu conseguiu sustentar isso? Eu sustentei por bastante tempo. É? Eu sustentei, mas daqui a pouquinho voltei de novo. Aí é que tá. Essa Por é isso a é meu causa período que nem eu te falo, eu como e paro de comer. Essa como é e a causa emagreço. do efeito sanfona. Uhum. Por quê? Porque as pessoas seguem uma estratégia Vê que dá certo. que não se caracteriza como uma mudança realmente de estilo de vida, né? Então você só consegue seguir e sustentar aquilo por um determinado período, ou até quando você atingiu aquele peso que você queria chegar. Verdade. Só que o que acontece? Atingi o peso que eu queria. Agora eu vou relaxar. Você relaxa, você volta aos mesmos hábitos que você tinha antes. Então, ou seja, é só uma questão de tempo para você Eu perdi recuperar tempo, o peso, praticamente. recuperar o peso que você perdeu. Então, o que eu acredito enquanto nutricionista é que o único processo de emagrecimento que dá resultado é aquele onde você realmente tem uma mudança do teu estilo de vida. É uma mudança onde você vai sustentar e vai seguir aquilo pro resto da tua vida. Então, esse processo, ele é um pouco mais lento, às vezes, sim. um pouco mais demorado, mas é o processo que vai sustentar essa tua perda de peso pro resto da tua vida. E não só a perda de peso, mas também a melhora da tua saúde como um todo. Porque você, aprendendo a comer os alimentos que você precisa comer, que são os alimentos que vão te fornecer todos os nutrientes, né? Quanto vitaminas, minerais, né? São esses alimentos que vão dar, né, todo o aporte que o teu corpo precisa para garantir a tua saúde. Então não é porque você simplesmente chegou ao teu peso que você vai estar saudável. Uma pessoa magra não necessariamente é alguém saudável, né? Porque tem pessoas que já vêm assim, de pai, de mãe, de ser magro e come e nunca engorda, né? Aí é uma questão genética, mas Sim. a genética ela não é um fator determinante, né? Dizendo, porque meu pai é gordinho, minha mãe é gordinha, eu vou ser gordinha também. Não. A nossa genética, às vezes, ela pode ou não ser despertada se a gente acende os gatilhos. Então, se você tem uma predisposição, né, na tua família a ter ganho de peso, né? Se você contribuir com isso, com esse cenário, né? Desregrando a tua alimentação, não praticando atividade física, né? Consequentemente, é possível que você siga o mesmo caminho. Então, genética não é sentença para ninguém, né? A gente tem sempre que ficar de olho se a gente está ativando os gatilhos para desenvolver esse gene ou não, para que ele se ative ou não, né? E mesmo quando tu falou ali de comer as coisas indevidas, não é que você não possa comer chocolate, que você não possa comer pizza, que você não possa comer... Mas tem que saber comer. Isso não pode ser a base da tua alimentação. Isso tem que ser a exceção, né? Então, esses alimentos, eles fazem parte da nossa vida enquanto momentos sociais, enquanto prazer para comer, que eles são alimentos realmente hiperpalatáveis, né? O sabor não se compara um prato de salada com uma pizza. Seria injusto a gente fazer esse tipo de comparação enquanto sabor, né? Mas o problema maior é porque hoje a indústria alimentícia, né, fez a gente... Ter esses dois lados. Fez a gente, na verdade, criar uma certa dependência por esse tipo de sabor, né? Porque ele dá uma sensação, uma explosão na boca naquele momento, né? E a gente passou a viciar as nossas papilas gustativas a esse sabor. E o que aconteceu? A gente acaba deixando de lado os alimentos que têm sabor mais suave. As frutas, as verduras, né? Pra comer algo que tem um gosto mais gostoso, que, meu Deus, não adianta. Então, a gente precisa aprender a equilibrar as duas coisas, né? A base da alimentação tem que ser realmente de frutas, legumes, verduras, as proteínas, as carnes magras e tal. Mas os doces, a gordura da pizza e tal, isso pode fazer parte dentro desse contexto saudável, né? Nenhum alimento ele é vilão ou ele é mocinho, né? Se a gente olhar isoladamente para eles, você pode até pensar, mas dentro de um contexto alimentar tem espaço para todos. A questão é o quanto de espaço você dá para cada um.
Sim, é que nem eu acho que o pão engorda. Pra mim, o pão engorda. Já me falaram que o pão não engorda mesmo. Mas eu acho que engorda. Pra mim engordar, tem que comer 65 pão. Eu já vi até um vídeo disso, né? Mas eu acho que tudo questão na nossa cabeça. Eu gosto de comer pão. Eu gosto. Então, como eu não quero tirar ele, eu vou optar por diminuir. É que nem pizza. Eu amo pizza. Mas eu sei que o dia que eu for comer, eu tenho que optar em diminuir. Eu não vou deixar de comer algo que eu gosto, algo gostoso, porque eu quero chegar em tal objetivo. Eu acho que eu tenho que maneirar no tanto de alimentos não saudáveis que eu como. Quando a gente pensa em engordar ou emagrecer, não é o pão que engorda. Todo alimento, ele tem uma carga calórica. Sim. Então vamos pensar assim, o teu corpo precisa de 2.000 calorias por dia dentro do teu metabolismo para manter o teu peso. 2.000 calorias. Para você emagrecer, o que você precisa? Comer menos de 2.000 calorias por dia. Se você comer menos de 2.000 calorias por dia, na teoria você emagrece. A questão é, o pão ele tem uma determinada quantidade de caloria. Se o pão estiver inserido dentro dessa quantidade das 2.000 calorias por dia, você não vai engordar. A questão é, se você exceder essas 2.000 calorias, e você pode exceder essas 2.000 calorias com qualquer outro alimento. Você pode se alimentar, por exemplo, de um monte de alimento fit, né? Achando que você não vai engordar, mas na verdade você ultrapassando essa carga calórica das 2.000 calorias, que a gente pegou aqui como exemplo, você vai engordar, acumulando, né? E mesmo o produto sendo fitness. Sim, com certeza. Então agora já está explicado, né? Comenta um pouquinho sobre os mitos da nutrição. Eu já ouvi falar do limão. Bom, mito é o que mais acontece, assim, né? Eu nem sei, porque eu achava que era verdade, tudo era verdade. Todo dia tem uma coisa nova que aparece, né? E aí é comum os pacientes chegarem no consultório e questionarem, perguntando, né? Algumas coisas têm fundo de verdade. Outras, o que acontece? Tem nem lógica. Outras não tem lógica alguma. Ou às vezes a própria mídia distorce uma informação, né? Então a gente tem sempre que, quando a gente escuta algo do tipo, a primeira coisa é qual é a fonte dessa informação. Então quando um paciente chega e me pergunta, onde é que você leu isso? O do limão eu li no Instagram. Mas do limão que o limão emagrece? Não, que o limão não. Que a gente toma o limão e ele acelera o nosso metabolismo. Não, o limão ele não tem poder. Ele não faz milagre. Se fosse assim, né? As pessoas tomariam limão todo dia e estariam magérrimas, né? O limão é uma super fonte de vitamina C, né? Que é uma vitamina importante para o nosso organismo. Então, a história, por exemplo, de tomar o shot de manhã com limão, o limão em jejum espremido, tal. Não, ele tem um efeito benéfico no organismo, mas ele não tem esse efeito milagroso que as pessoas dizem de emagrecer. Todo mundo fala que quer emagrecer é comer limão, vai tomar limão. Não, ele tem um poder antioxidante, né? Porque no nosso corpo, dentro de um processo de emagrecimento também, o que acontece? A gente precisa ter os compostos para que o nosso organismo desenvolva esse processo da queima da gordura, né? Então ele precisa de vitaminas, ele precisa de minerais. Então, se você não tem uma alimentação com essas vitaminas, esses minerais, as reações metabólicas não acontecem, né? Você não tem a liberação dos hormônios que você precisa, né, para acontecer o processo de emagrecimento. E onde que a gente consegue esses nutrientes? Nas frutas, nos legumes, nas verduras, né? O limão é apenas mais um alimento desses. Um complemento só. Então, assim, faz bem tomar? Faz. É a tua dose de vitamina C diária que você vai estar tomando, só que emagrecer não vai. Não. Meu Deus, ainda onde é que não, quem toma limão achando que vai emagrecer, gente, não faça isso. E eles fazem como é que é o nome? Eles misturam no liquidificador couve... Suco verde? Isso, é verdade esse do suco verde. Já me falaram que não tem nada a ver, é só pra... Novamente, o suco verde é um suco onde ali você tem uma carga concentrada ali, né, de vitaminas, de minerais que são importantes, que é uma forma de você consumir isso, que você poderia consumir de maneira isolada, comendo ali os ingredientes isoladamente que você põe no suco, o abacaxi, que é o mais comum, né, abacaxi, couve, gengibre. Você pode comer isso isoladamente, ou você pode fazer ali o combinho e fazer um suco e tomar. Então ele funciona para isso, né? O detox, eu tô tomando ele agora, né? Eu vejo o resultado.
mas é só da minha cabeça ou o detox dá resultado mesmo? Tu diz o quê? Que o suco em si tem... o suco detox. Bom, a história do detox também é bem polêmica. A maioria é mito. O nosso corpo ele já faz um processo de detoxificação. Quais são os órgãos que fazem isso? Fígado, rim, pulmão. O nosso corpo trabalha metabolizando todas essas substâncias ruins que a gente coloca para dentro do corpo, né? Trabalha para metabolizar isso, para botar isso para fora. Como que a gente faz isso? Novamente, volto a te falar. A gente precisa ter nutrientes para que o corpo dê conta de fazer esses processos de eliminar essas toxinas. E daí, como que a gente faz isso? O suco verde tem compostos ali, né, onde vão auxiliar esse processo, porque você está ingerindo as vitaminas e minerais. E tem outros tantos alimentos que fazem esse processo, que vão fornecer isso para você. Mas não que... vou tomar o suco verde e tá tudo certo, estou desintoxicada. Não. Ao invés da gente pensar em tomar um suco verde para se desintoxicar, por que a gente não pensa, por que eu vou comer menos alimentos industrializados, cheios de aditivos, que vai me intoxicar, Sim. que vai prejudicar o meu organismo, sabe? Eu até uso uma analogia assim com as minhas pacientes, no sentido assim, imagina que você... contratou uma diarista para ir na tua casa fazer uma faxina, tá? Aí você chega e sai de casa e deixa ela em casa pra fazer a faxina. Só que quando você volta pra casa, a casa não tá limpa. Aí você pergunta pra ela, o que aconteceu aqui? Por que você não fez a faxina? Aí o que ela te responde? Eu tava aqui, mas você não me deixou nenhum produto de limpeza pra fazer faxina, você não me deixou uma vassoura, você não me deixou um balde, você não me deixou produto de limpeza. Como é que eu ia fazer faxina? Eu sei fazer faxina, mas eu não tenho o que eu preciso pra fazer a faxina. E com o corpo é a mesma coisa. Então, o teu corpo sabe o que ele precisa fazer para se desintoxicar, só que você precisa dar nutrientes pro teu corpo para que ele consiga fazer esse processo, né? Então é mais ou menos por aí. Ou então também assim, pensa que você tá varrendo aqui a sala e ao mesmo tempo eu tô ali na porta trazendo a sujeira para dentro de volta de novo. Não tem nem lógica, é bem... Então... Mas eles fazem cada mito na internet, né? Meu Deus. Eu não sei. Às vezes eu acho que o detox ele é muito da nossa cabeça. Às vezes eu acho, né? Porque eu li teve uma vez que eu fui ler um livro e ele falava que a gente só consegue as coisas se a gente bota na nossa cabeça. É capaz até, já citaram até a parte do emagrecimento, a gente bota tanto, eu quero perder tanto quilo, e a gente vai sustentando aquele nosso pensamento que vai acontecendo. Então o detox eu acho que é isso, tá? A gente bota na nossa cabeça que o detox vai fazer eu perder uns quilos, vou vestir um short hoje. Mas a gente é bem tanso, né? Porque de manhã a gente cabe em qualquer lugar de manhã. A gente não comeu, não ingeriu nada. De noite, óbvio que a gente não vai caber. Então vai da gente sustentando tudo que a gente quer. E o detox é isso, para mim, né? O detox é isso. As pessoas, elas podem se viciar nos alimentos? Ou elas viciam no prazer que o alimento dá para elas? Aí a gente entra de novo na questão que a gente estava conversando sobre o comportamento, né, vinculado à comida. Primeiro, vamos pegar a história do doce. Tu pode dizer, eu sou viciado em doce, sou viciado em chocolate. O doce, né? Mas tem como parar de comer doce? Não tem, né? A pessoa não consegue ficar sem comer doce, né? Você não precisa, nada Ele é necessário dentro da alimentação. Não que seja... Nada é 100% necessário, né? Então, você tem outras formas de conseguir nutrientes, né, para o corpo. O doce, ele traz essa sensação de bem-estar, né, como a gente já tinha conversado. Mas vamos pensar nessa questão que tu falou, do vício, né? Sou viciada em doce. Primeiro, o doce ele pode entrar na tua vida como simplesmente um hábito mecânico que tu já está acostumada. Por exemplo... Você vai almoçar todo dia no restaurante, a hora que você vai pagar a tua conta no caixa do restaurante, tem ali aquele chocolatinho, você já está habituada todo dia a pegar aquele chocolatinho no caixa e comer. Às vezes você não está nem com vontade, porque você já comeu no almoço, ali você já está satisfeita, mas você pegou o chocolate ali porque já é um hábito teu, você já está acostumada. Segundo, às vezes você pode comer o doce justamente para tentar abarcar uma sensação ruim que você teve no teu dia. Então, o chocolate no final do dia você chega do trabalho, estressada, cansada, né? Você chega na frente da TV, senta, pega uma barra de chocolate e diz, hoje eu mereço comer esse doce, então você vai lá e come o doce. Terceiro ponto,
Mulheres que têm o ciclo menstrual, né? Então de TPM. O prazer delas é comer doce. Vão apelar às vezes pro chocolate. Aí eu preciso de chocolate porque eu tô na TPM. Nesse caso, tem a questão emocional ali da TPM, mas também tem uma questão de balanço hormonal, né? Que a gente tem nesse período onde a gente tem uma queda aí de serotonina e tal, e que a gente de alguma forma busca isso com o chocolate, né? De melhorar essa... Então perceba que nessas 3 situações o chocolate ele entra com num contexto diferente. Na primeira, por conta de um hábito mecânico. No segundo, para abarcar uma emoção. E no terceiro, por uma questão fisiológica de modulação hormonal. Então, não, nem porque a gente está necessitando disso. Então, quando a gente vai falar em vício, a gente tem que entender qual é o contexto que aquele alimento está entrando na tua vida. Qual é o buraco que ele tá ali para tapar. Então, não se autorrotule dizendo que você é viciado em determinada coisa. Tente pensar o que te faz procurar aquele determinado alimento, em que ocasião você busca aquele determinado alimento, né? A partir disso, daí sim, a gente tem clareza das coisas, né? Porque a gente precisa ter clareza das situações, né? Pra gente poder entender o contexto e saber se aquilo faz sentido ou não e promover a mudança. Você fala, eu quero deixar de comer, quero tomar menos refrigerante, né? Em que momento, qual é o contexto que o refrigerante entra na tua vida? É um hábito? Tu já tentou fazer alguma troca? Ou tu toma refrigerante sempre porque ele te lembra alguma coisa? Né? Mas não que também você precise tirar de uma hora pra outra, né? Eu tô tentando tirar a coca com água. Água com gás, eu acho que eu consigo tirar a coca com água com gás por causa do gás mesmo. Porque a coca eu tomo, em 5 minutos eu posso estar tomando um copo de coca, porque quanto mais eu tomo, mais sede eu sinto. E a água com gás não é assim. Agora eu já tô sabendo que eu tô ficando viciada nela também, porque qualquer coisinha eu já quero estar tomando já. Entende? Então eu quero tocar. E também faz mal, né? A água com gás também já vi que faz muito mal pra saúde. Já me falaram que a água com gás faz muito mal. Então eu quero tentar trocar a coca pela água com gás. Porque eu sei que a coca tá me fazendo muito mal. Sabe o que é? Todo dia eu vim aqui pro estúdio, eu comprava coca, agora eu não compro mais. Porque eu ficava aqui, eu acho que durante o programa eu tomava mais 3 coca, entende? Então eu acho que isso daí virou... Eu fiquei viciada na coca e eu não quero isso. Hábito. Qualquer lugar que eu chego tem que ter coca, não é assim. Isso daí tá me prejudicando, entende? Então eu prefiro ir lá, tomar minha água com gás. Eu gosto, não gostava, aprendi a gostar. Então, isso faz parte também da readaptação de paladar, né? Porque, como eu te falei, né? A gente tem a questão fisiológica, agora falando da questão fisiológica. A nossa língua, ela tem papilas gustativas, né? Que fazem com que a gente sinta o sabor das coisas. Sim. Se a gente tem uma alimentação muito rica em açúcar, em gordura, as nossas papilas ficam meio que, não digo viciadas, mas assim... Você vai precisar sempre de uma carga cada vez maior de açúcar e de gordura para ela ter aquela sensação e emitir os sinais de que não, agora chega de doce, né? Ou não, agora chega de gordura, enfim. E às vezes você não tem isso quando você come algo mais suave, né? Então, quando você trabalha a questão do paladar, é um processo de adaptação. Se você quer tirar um pouco esse limiar do doce da tua boca, você tem que começar a expor o teu paladar a alimentos mais azedos, a alimentos mais ácidos, né? E as nossas papilas, elas também têm um período de regeneração, que são células, essas células morrem e nascem novas células. Então, essas células não nascem também com memória. Então, dentro de 15 a 20 dias é o tempo que as células da nossa língua se renovam. Então, faz o teste de ficar 15 dias, por exemplo, que é o tempo que leva, diminuindo esse doce, né, a quantidade de doces, e estimulando mais o teu paladar com alimentos mais azedos, mais amargos, né, e diminuindo essa carga de açúcar. Você vai ver que dali a 15, 20 dias, a tua percepção do sabor doce, por exemplo, vai mudar. Né? Então você vai precisar de uma carga menor de açúcar, às vezes, para satisfazer o teu paladar nesse sentido. É que nem o café, tá? Me dá um café sem açúcar pra te ver. Eu costumo falar, uma vez eu tive que ficar tomando café sem açúcar. Eu acho que eu paguei todos os meus pecados que eu tinha na vida, eu paguei aquele dia que eu tive que tomar o café sem açúcar. Eu detesto, tá? Eu não consigo, se eu chegar na casa de alguém e ela fizer um café, e o café tá com açúcar, tá? Mas eu não senti aquele doce do café,
Eu não consigo tomar. Eu prefiro pegar, sair, botar água ferver e eu mesmo passar o café, tá? Eu mesmo costumo passar o café e botar a quantidade certa que eu gosto de botar açúcar, tá? E eu costumo falar que eu não gosto do café, eu gosto do açúcar. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Por quê? Porque quem gosta realmente de café, com o tempo, aprende a tomar o café sem açúcar. Eu não. Então, na verdade, o que você gosta não é do café, você gosta do docinho do açúcar no teu café. Eu não consigo, eu já tentei, mas eu pago todos os meus pecados tomando aquele café sem açúcar. Eu não sei como é que uma pessoa consegue tomar. É processo de adaptação. Você não vai partir de um dia, você toma uma xícara de café com 2 colheres de açúcar, para o dia seguinte você passar a tomar café literalmente sem açúcar. É um processo de adaptação, como eu te falei. Então, se você começa colocando 2 colheres de açúcar, começa botando uma. E passa um período com 1 colher. A hora que adaptou a 1 colher, reduz a meia colher. Pedir depois demais. Mais um período. Até naqueles, como é que é o nome? Cappuccino, né? Até naqueles cappuccinos já vem açúcar, eu sou obrigada a botar mais açúcar. Meu Deus. Se você olhar, inclusive, a lista de ingredientes do cappuccino, quando a gente aprende a ler rótulo, né? Isso também é um trabalho que eu faço com os pacientes. A gente precisa aprender a ler rótulo para entender aquilo que elas estão comendo. Mas, enfim, na lista dos ingredientes, a ordem que esses ingredientes aparecem ali indica a quantidade desse alimento, desse ingrediente dentro da composição. Então, os primeiros que aparecem são os que têm maior quantidade. Olha, quando chegar na tua casa, qual é o primeiro ingrediente que aparece no rótulo do cappuccino? É açúcar. Praticamente quase todos que eu como é açúcar. É açúcar. Eu não consigo, não dá. Tu sabe o que é, tu saber que tu tem que tirar, tá? Tem muitas coisas que eu quero tirar sem açúcar, eu quero conseguir tirar. Mas eu não vou conseguir. É que você tá com o pensamento do padrão 8 ou 80. Meu Deus do céu, não. Ou é tudo ou é nada. E não é assim que funciona. Lembra que eu tô te falando que tudo isso é comportamento, são hábitos que você tem instaurados da infância, de longo tempo. Mas então não é de um dia pro outro que você vai mudar. E se você tiver essa expectativa, é onde você tem a desistência dos processos. Mas é um processo rápido. Se eu quiser emagrecer hoje com foco, assim, força de vontade, eu acho que a gente emagrece pelo lado bom, né? Eu ia começar a emagrecer parando de comer, tá? Eu ia. Eu falei, não vou fazer isso, porque daqui uns 4 meses eu vou emagrecer. Daí eu vou começar a comer de volta, porque daí eu já tô boa, já tô top, eu vou começar a comer de volta. E assim, eu quero emagrecer por causa da lipo, tá? Eu tô até com medo de ir pra faca, daí eu falei, eu não vou pra faca, vou focar em perder essa pochetezinha aqui minha pra não ir pra faca. Você tem que pensar em algo que seja sustentável, como eu te falei, pra você, né, se livrar desse efeito sanfona. Porque o que você está relatando é o que acontece com 95% das pessoas que fazem dieta. Isso é estatística comprovada cientificamente. Mas é? 95% das pessoas que fazem dieta, visando única e exclusivamente perda de peso, voltam a ganhar todo o peso novamente dentro de um período de até 5 anos, tá? Então, quando você pensa que você quer realmente emagrecer, primeiro, você tem que ter um objetivo muito forte dentro de ti que vai te sustentar nesse processo. Segundo, você tem que entender que esse processo vai ser pro resto da tua vida. A forma como você perde peso é a forma como que você vai ter que sustentar pro resto da tua vida. Você quer passar o resto da tua vida se privando de comer? Não. Tem que aprender a comer bem. Exatamente. E é aí que entra o processo da reeducação alimentar. Então você tem que aos poucos mudar esse padrão do teu pensamento, primeiramente, em relação à comida, porque mudando o padrão do pensamento, você começa a mudar o padrão do teu comportamento. E é a mudança do teu comportamento que você vai conseguir sustentar a tua perda de peso pro resto da tua vida e se livrar definitivamente desse efeito sanfona. Olha, porque eu não aguento mais. E eu vi que você falou ali de 99% das pessoas. 95, mas tu já tem a porcentagem. Mas a gente mesmo, só avisando, a gente já sabe que a maioria das pessoas que quando querem emagrecer, o que elas fazem? Elas param de comer. Elas não focam assim. Eu nunca vou numa nutricionista, então eu não vou mesmo, tá bom? Não vou, prefiro ir lá no meu Google, pesquisar o que é comida saudável e fazer por lá. Eu não gosto de nutricionista. Mas esclarecer... Porque você não me conheceu ainda. Eu conheci uma que tirou toda a minha comida e nunca mais fui. Nunca mais. Sabe o que é tu detestar chegar no consultório de nutricionista? Eu não vou mais. Prefiro ficar em casa, pesquisar no teu Google. Será que isso faz mal? É que assim, você teve uma experiência com uma profissional, talvez, que não estivesse alinhada, né? Que não trabalhasse de uma forma empática, né? Porque
assim, eu trabalho com pessoas. Então, assim, você não é uma máquina que eu vou te programar para fazer você comer aquilo. Não. Você é um ser de emoções. Você é um ser que tem experiências de vida, que você tem hábitos, comportamentos, crenças, você tem vivências, né? Você tem, enfim, uma carga que é carregada junto contigo e que eu não posso desconsiderar isso quando eu vou trabalhar contigo a questão da tua alimentação. Então, por isso que eu te falei, né, que a parte do tratamento nutricional não é só voltada a dizer pra você o que você tem que comer. Sim. Porque isso como tu falou, se tu for na internet, tu vai achar o que tu precisa. Só que dentro do tratamento nutricional, a gente começa a trabalhar juntas o desenvolvimento dessa consciência alimentar. Porque o Google não vai mudar nossa mente. Comportamental, a parte da gente entender quais são os gatilhos que despertam, às vezes, as tuas emoções que você vai descontar na comida, né? O que faz isso acontecer. Então, o buraco é muito mais embaixo. Quando a gente quer emagrecer, vamos pegar um exemplo de um iceberg. O iceberg tem a parte que fica para cima da água e a parte que fica para baixo. E a parte que fica para baixo da água. As pessoas, quando querem emagrecer, olham só para a parte de cima do iceberg, ou seja, olham só para a caloria, olham só para a qualidade da comida, olham só para o peso, né? E esquecem de olhar para a parte de baixo do iceberg, que é onde entra tudo isso que eu estou te falando. Entra a parte das emoções, entra a parte do comportamento, entra a parte das crenças, entra a parte das tuas vivências, das tuas experiências, né? E a gente não tem como desconsiderar isso dentro do tratamento. E é por isso que talvez a profissional com quem talvez tu tenhas se tratado, né? Ela tenha trabalhado contigo só a parte de cima do iceberg. Eu acho que a maioria trabalhado sim, contigo a parte de baixo. Só que eu vou te falar assim, ó, às vezes não é culpa da nutricionista em si, porque quando a gente faz faculdade, a gente não aprende nada praticamente sobre essa questão da parte de baixo do iceberg. Eu fui aprender isso há pouco tempo, quando eu te falei que eu fui estudar comportamento. Porque o que senão faz... tu vai aprender? Não, na faculdade não se ensina nada. A gente tem uma cadeira de psicologia que é muito voltada só para transtornos alimentares, onde a gente aprende o que é bulimia, o que é anorexia, o que é, né, transtorno compulsivo. Mas a gente não aprende a trabalhar essa questão toda cognitivo, comportamental que envolve, né, o padrão alimentar das pessoas. Vocês estudam psicologia na nutrição, né? Não, é isso que eu te falei, tem uma cadeira só. Pelo menos até quando eu fiz faculdade, isso há 10, 11 anos atrás, era assim. Hoje, eu não, sinceramente, assim, eu não sei se as grades estão mudando, mas hoje já se mudou muito. E tem uma linha de nutricionistas muito forte que, inclusive, nem trabalham mais com dietas. Trabalham com uma alimentação intuitiva, que é fazer você se conhecer. Então, trabalha-se muito a questão do autoconhecimento. Para quê? Para fazer você identificar e respeitar os sinais do teu corpo. Os sinais de fome e os sinais de saciedade. É boa essa parte aí. Mas eles só começaram a trabalhar agora? É uma linha que, olha, ela começou a ser mais disseminada de 2014, 2015 pra cá, que é uma linha da nutrição comportamental, né? Mas vale mais a pena do que tu chegar e tirar toda a comida da pessoa? Aí é que tá. Quando uma paciente, por exemplo, me procura, né? Fran, eu gostaria de iniciar um acompanhamento contigo. Primeira coisa eu converso com essa pessoa para saber qual é a expectativa dela em relação ao que ela espera de mim. E eu explico para ela a forma como eu trabalho. E daí eu pergunto, essa é a forma de acompanhamento nutricional que você está procurando? Porque se for, a gente inicia um trabalho em parceria. Sim. Se não for, aí eu vou dizer, olha, não trabalho dessa forma, né? Então, sugiro que você procure uma profissional que trabalhe dentro dessa linha que você está buscando. Por exemplo, tem gente que chega para mim querendo dieta para secar. Eu não trabalho com dieta para secar. Como eu te falei, eu trabalho o que eu acredito que vai sustentar uma mudança de peso, é a mudança de comportamento, é um processo de reeducação alimentar. Então, essa é a minha linha de trabalho. Então, se uma pessoa chega para mim, eu quero perder... Vou dar um exemplo bem aleatório aqui. Eu quero perder 10 quilos em um mês. E tu acha que tem como perder 10 quilos fazendo a reeducação alimentar? Claro que tem. Em um mês? Não, em um mês não. Aí é que tá. É o alinhamento de expectativa e expectativas realistas. Então, eu jamais vou dizer pra você que você vai perder tantos quilos em tanto tempo. A gente trabalha com estimativas. Então, a paciente, inclusive, que chega no meu consultório, ela chega, a gente faz uma avaliação em relação
a composição corporal, né? E verifica se é uma paciente, por exemplo, que tem objetivo de perda de peso e a gente vê, você tem que perder 10 quilos. Olha, dentro daquilo que eu trabalho para ter uma perda de peso sustentável, sem que o teu organismo considere como uma agressão, eu acredito que será necessário tanto tempo, X tempo. Só que esse X tempo, como eu te falei, é uma estimativa. O que vai depender se esse tempo vai se cumprir ou não? De mim? Primeiro, se você está disposta a fazer as mudanças, né? Tem gente que está disposta a mudar mais coisas, tem gente que está disposta a mudar menos coisas. A forma como o teu organismo vai reagir a isso, porque o nosso corpo é uma máquina biológica. Todo dia ele muda. Então, assim, tem que ver como que teu corpo vai responder ao tratamento. Mas, basicamente, é assim. Então, eu trabalho com expectativas realistas. Eu jamais vou dizer pra você, vou te fazer uma promessa de emagrecimento, como tem muitas na internet. Que prometem. Que prometem, né? E que, olha, se for o caso, você pode até ser que um dia você consiga perder 10 quilos em um mês, mas a que preço? A que custo? E quanto tempo você vai conseguir sustentar isso? Né? Então, As pessoas não costumam aguentar por muito tempo, né? Mas já resumimos tudo por aqui, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. E eu vi que tu tá na internet agora, né? Tu sempre foi da internet, tu tá gostando desse diferencial. Como é que tá sendo trabalhar com a nutrição na internet? Desde que eu voltei pra nutrição, esse mundo do Instagram já tava aí bombando, né? Quando eu parei com a nutrição... Você já faz nem existia tempo? Acho que já faz Instagram. uns 6 anos já que tem Instagram na internet. mas foi justamente o tempo em que eu Trabalhava tinha dado na break, administração. né? E eu trabalhava na área administrativa exclusivamente. Então, quando eu voltei, lógico, a gente precisa estar inserido nesse meio hoje das redes sociais, né? Sim. Ali, querendo ou não, é uma vitrine inicial do meu trabalho. É teu Se portfólio. você entrar no meu Instagram ali, é o meu portfólio no sentido de mostrar qual é a abordagem que eu trabalho, qual é a minha forma de fazer a nutrição, quais são os meus princípios, né, em relação ao que eu acredito. Então, ali você vai encontrar basicamente isso. Você não vai encontrar fotos de antes e depois, né, de pacientes, até porque isso o Conselho Federal de Nutricionistas nem permite, o nosso código de ética não permite a gente mostrar fotos de antes e depois, nem nossa, nem do paciente. Porque tá sendo uma promessa, né, praticamente, se tu fizer isso. E comparações e tal, enfim, não é permitido. Então, ali no meu Instagram você vai encontrar um pouco disso. E eu tô inserida agora aí, né, tentando demonstrar um pouco ali do meu trabalho. Tenho ainda um pouco de vergonha pra fazer vídeos, pra fazer lives, mas aos pouquinhos eu tô destravando esse Mas ele te ajuda muito, né? Tanto na desenvoltura quanto no portfólio do teu serviço, né? Ele abre bastante porta, não abre? Mas eu vou te dizer que o que mais abre portas é sempre a indicação dos meus pacientes. De pessoas que vivenciaram o processo junto comigo, que se identificaram com a minha forma de trabalho, que conseguiram realmente fazer as mudanças e sustentar as mudanças. E essas pessoas fazem a propaganda. O boca a boca, né? O boca a boca também é muito famoso, né? A grande parte das minhas pacientes hoje sempre vem de indicação de outras pacientes. E tu gosta ou não gosta de trabalhar no virtual? Com o Instagram? Tu só trabalha com ele? Eu nem pesquisei. Tu trabalha com o Facebook também, né? Não, na verdade eu posto lá, mas não que eu tenha assim uma vontade, aquele desejo em trabalhar com o Instagram. O meu trabalho sempre é em off, é consultório, é eu e o paciente, né? Então, esse é o foco do meu trabalho. Meu trabalho não é ser influenciadora digital, né? Esse não é o meu objetivo. Mas, de maneira geral, com o conteúdo que eu posto ali, eu procuro compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco dos meus conhecimentos, né? Para despertar nas pessoas esse olhar. Sim. Esse olhar para o autoconhecimento, esse olhar para a importância, né? Da gente equilibrar a alimentação sem ter essa visão do terrorismo nutricional, de ter que cortar tudo, de que esse alimento é vilão ou esse alimento é o salvador da pátria. Mas a maioria das pessoas acha que tem que cortar tudo, né? Tem uma grande parcela de pessoas que ainda acredita nisso. E parte do meu trabalho eu busco justamente desmistificar um pouco isso. Mudar um pouco o pensamento da pessoa, né? Isso. Mas chegamos ao final, gente, bem certinho, 9 horas. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado também da nossa entrevistada de hoje. Gostou do papo de hoje? Sim, apesar de estar nervosa no começo, mas... Gente, ela ficou nervosa de me falar aqui. Eu já falei pra ela, meu Deus, eu também senti esse arrepio na primeira vez, tá? Depois da primeira vez eu sento aqui, parece que eu tô em casa conversando com alguém, vai surgindo. Tanto é que eu odeio trabalhar com
roteiro? Tá todo mundo fala. Quando tu perguntasse essas perguntas, eu falei, será que ela acha que eu trabalho com roteiro? Eu até fiquei pra saber, né? Sim, eu até fiquei, será que ela acha? Mas eu acho que é porque eu tô fazendo pergunta só agora, tá? Eu elaborava a pergunta quando a gente estivesse conversando, eu elaborava na minha cabeça e já soltava. Agora eu anoto algumas perguntas, porque daí agora eu faço captura de vídeo, já pego e posto, né? Porque eu acho legal também uma forma de trabalho. Mas eu não gosto de trabalhar com roteiro, tá? Eu acho tão legal a gente sentar e conversar, fica até mais... leve, descontraído. Sim, não fosse parando de ficar nervosa às vezes. No início tu fica nervosa, daqui a pouquinho vai parando, não vai? Ou tu tá nervosa até agora? Não, agora tá de boa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau. E a gente se vê na segunda-feira.